A paz do Senhor Jesus, pré-adolescentes! Você alguma vez já se perguntou por que devemos crer na Bíblia? Para e pensa aí, você já se fez essa pergunta alguma vez? Hoje nós estudaremos a lição de número 10 e essa lição tem como título A Bíblia e o Testemunho de Jesus. E nós veremos o ponto principal nessa lição, por que devemos crer na Bíblia como fonte e palavra de Deus. Eu me chamo Cleanderson. Gente, a aula de hoje está muito legal, está sensacional, vocês não podem perder. Olha, além de todos os quadros interativos que nós teremos na aula de hoje, nós teremos a participação de dois grandes professores. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, e queremos dar boas-vindas a você, nosso visitante. Deixe o seu like, comentem, compartilhem esse vídeo, que eu tenho certeza que será uma grande bênção para as nossas vidas, certo? Então, levanta dessa cama, desperta, manda essa preguiça embora e bora para a aula de hoje. Vem! E estamos hoje aqui nos nossos estúdios com a participação especial dos nossos amigos Fernando e Abraão. Glória a Jesus. Amém? Então, antes de iniciarmos a nossa aula, nós sempre começamos com o momento da nossa oração. Exatamente. Vamos orar então? Fernando, você nos dá a honra de iniciar a oração para a gente? Amém. Senhor nosso Deus, eterno Pai, Sim, te louvamos Senhor, por mais esse momento, por mais esse domingo, por mais essa EBD, Senhor, que é um momento de aprendizagem. Senhor, leva Glória a nossas Jesus. mentes cativa a Ti, cativa a Jesus. Abençoa todos os pré-adolescentes, os nossos visitantes, que o Senhor possa estar fazendo uma obra poderosa neste momento, Senhor. Ajuda-nos a todos nós nesse momento, em nome de Jesus. Amém. 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 Antes de mais nada, a pergunta central da aula de hoje é por que devemos acreditar nas Escrituras? Vamos ver o que os nossos pré-adolescentes têm a dizer a respeito disso? Porque ela é real. Porque ela é um livro feito por Deus. Porque a Bíblia é verdadeira. A Bíblia fala tudo verdade. E que temos que crer na Bíblia porque por meio da Bíblia, Deus fala por meio da Bíblia para nós, né? E a gente crendo na Bíblia, a gente fica inteligente, sábio e a gente vai pro céu. Mas vamos lá. Abraão, o que você tem a dizer na nossa aula de hoje a respeito desse assunto? Por que nós devemos acreditar na Bíblia como palavra de Deus? Olha, nós devemos crer na palavra de Deus, né, na Bíblia, principalmente porque ela própria, né, ela própria se prova como verdadeira. Tudo aquilo que está na Bíblia, nós podemos ver que se cumpriu de forma completa, por exemplo, em Jesus. Tudo aquilo que falava sobre a forma que ele viria, o que ele faria, até agora tem se mostrado tudo correto. A forma que a pessoa vive e o resultado que ela vai ter. Então, ela é confiável demonstrando por ela mesma, né? Mas o principal é através de Jesus. O testemunho de Jesus é Jesus ter vindo, morrido e ressuscitado e um dia prometido que irá nos buscar, né? Fernando, muitos dos nossos pré-adolescentes já cresceram na igreja e já cresceram já com a Bíblia na mão e muitas vezes não se perguntaram, não fizeram perguntas se essa palavra, qual a origem dela, por que nós devemos acreditar nela, simplesmente creram porque seus pais os ensinaram assim. O que você tem a dizer para a gente também, na aula de hoje, por que nós também devemos acreditar na Bíblia como essa palavra de Deus? Perfeito. Pegando o gancho do Abraão, né, do que ele disse tudo, foi bem complementar, né, que diz muito a respeito da nossa fé. A palavra por si só se prova em tudo que está escrito. Ela é uma verdade inerrante, né? Historicamente falando, há inúmeras comprovações, né? Não importa o que as pessoas dizem, às vezes é história, é mitologia, não é. Ela por si só se prova e a história se prova
através dela, né? E pela fé, né? Porque existem inúmeras mitologias, inúmeras coisas por aí, mas nenhuma é como a palavra, né? O que nós cremos em Jesus. Você já ouviu falar de alguém que morreu e ressuscitou ao terceiro dia por si só? Eu nunca ouvi, né? Apenas o nosso Senhor Jesus Cristo fez isso. Então, pela fé, né? Por tudo que ela ensina, por tudo que fala, já é o suficiente para encher nossos corações com essa verdade, né? Então, esse é o meu ponto de vista. Glória a Deus. Então, antes de entrarmos no primeiro ponto, vamos ver o que Jesus disse a respeito desse assunto no nosso quadro Espada Afiada de hoje. A paz do Senhor para adolescentes. Eu sou Iorra. E eu sou o Thiago. A gente tá aqui para Espada Afiada, que se encontra lá em João 14:21. Vamos começar? João 14:21. Achei. Está lá na página 342. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. E esse foi Espada Afiada. Tchau! Então, como diz o texto áureo do nosso estudo de hoje, ele vem mostrar que a demonstração do nosso amor a Deus, ele passa pela obediência. Exato. E como deve ser essa obediência? Em relação aos mandamentos e à palavra de Deus. Então, no tópico 1, no nosso primeiro tópico da lição, ele diz que nós devemos viver de acordo com a palavra de Deus. Então, vamos começar aqui com o nosso irmão Fernando, falando a respeito desse assunto para a gente, sobre como viver de acordo com a palavra de Deus. Amém. Iniciando o nosso tópico, né, primeiro tópico, vivendo de acordo com a palavra de Deus, nós vamos ver aqui na lição que, conforme nós lemos até no texto áureo, que Jesus disse aos seus discípulos que aqueles que o amam, né, aqueles que o obedecem, esses guardam os seus mandamentos, e assim é provado que o amamos, né? E assim deve ser a nossa vida, a vida do cristão, a vida dos nossos pré-adolescentes, né? E além disso, quando nós guardamos os mandamentos, amamos a Jesus, nós somos amados por quem? Pelo Pai, né? Pelo Pai. Pelo Pai, e assim Jesus nos ama, e Ele se manifesta a nós, e nós vamos ler assim. Então, para iniciarmos, entrando dentro da lição, nós que somos cristãos, é porque acreditamos que Jesus é Filho de Deus, e que veio ao mundo, e que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. A nossa fé, ela, de uma forma resumida, ela está baseada nisso, né? Mas viver de acordo com a palavra não é simplesmente entrar na igreja, sentar, cantar hinos, né? Não faltar nenhum culto, estar presente em todas as EBDs, isso faz parte. Estar com devocional em dia. Estar com devocional em dia, né? Isso faz parte da nossa vida. Mas será que é só isso, né? Será que não tem algo além? Será que não devemos fazer mais nada? Que o texto aqui nos mostra muito pelo contrário, né? A vida do cristão não se resume apenas em ouvir, muitas das vezes, mas praticar, fazer. Então, isso é viver de acordo com a palavra de Deus. Então, sendo assim, quando nós ouvimos, guardamos e praticamos, nós obedecemos, né, a Jesus, amamos a Jesus e assim andamos juntamente com Ele. Então, e Jesus mesmo prova isso em seu ministério, né? Enquanto ele esteve aqui, ele provou isso e ensinou isso de forma perfeita. Os apóstolos viveram assim também. Jesus, ele não somente pregava, né, mas ele vivia daquilo que ele falava. Não como os fariseus que falavam uma coisa, mas faziam outra, né? Jesus não era hipócrita, pelo contrário, ele pregava e fazia o que ele pregava. E isso dava notoriedade em tudo que ele fazia.
certo? Certo. Então, assim, o testemunho que nós devemos trazer, o testemunho que nós devemos ter, não está associado apenas a casos que acontecem em nossas vidas, talvez de um milagre, de um livramento, algo do tipo. É a nossa conduta, é a nossa vida diária, né? Nós podemos fazer o nosso devocional todo dia, mas se o nosso devocional não surge efeito em nossa vida, é porque tem algo muito de errado em nós. Então, o devocional, ele é para ser lido todo dia, estou dando um exemplo aqui, ser lido todo dia para adolescente, mas praticado continuamente em nossa vida. Se o devocional está nos ensinando a não mentir, a sempre falar a verdade, assim falamos a verdade. Se ele está nos ensinando a obedecer os nossos pais, assim devemos então obedecer nossos pais em tudo, honrando em tudo, porque isso agrada principalmente ao nosso Deus, né? Então assim Jesus vivia ensinando e praticando, e isso é viver a palavra. E o apóstolo Tiago diz em sua carta, em Tiago capítulo 1, versículo 22, o seguinte: não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Então, não podemos apenas ouvir, se assentar e achar que está tudo bem. Não está tudo bem. Nós devemos praticar, porque a nossa vida tem que ser um farol que ilumina a vida das pessoas que estão em trevas, né? O verdadeiro cristão, ele vive a palavra de verdade, é um estilo de vida para ele. Ele não vive como uma pessoa desse mundo, ele vive como um cidadão de um outro reino, um cidadão do céu. Então, assim, essa é a vida do cristão. Isso é viver de acordo com a palavra de Deus. Certo, Kelanderson? Interessante, assim, você comentando aí, interessante que Jesus ele é tão perfeito que quando ele fala a respeito dessa nossa obediência aos mandamentos da palavra, ele também expressa que ele foi totalmente obediente àquilo que o Pai o ensinou, aquilo Exatamente. Que o Pai disse a ele que ele deveria viver. Então, Jesus ele não exige de nós uma obediência que ele não tenha cumprido, né? Exatamente. Então, toda obediência que nós vemos na palavra, o próprio Jesus, ele obedeceu e nos abriu o caminho para que nós pudéssemos caminhar em obediência também com ele. Você já ouviu falar dos 10 mandamentos na Bíblia, que algumas pessoas tratam como bons conselhos. Não mate, não roube, honre seus pais, e a lista continua. E são apenas os 10 primeiros. Existem no total 613 mandamentos entregues ao antigo Israel, encontrados nos 5 primeiros livros da Bíblia, que em hebraico se chamam Torá. A palavra Torá é traduzida para o português como a lei, porque contém diversas leis. Quem lê essas leis se questiona, será que devo obedecer a algumas ou a todas? Qual é o propósito da lei? Essa tradução é um pouco confusa, porque apesar de a Torá conter leis, o livro é na essência a história de como Deus está criando um novo tipo de pessoas, capazes de amar a Deus e ao próximo. Quando Jesus ensinou sobre a Torá, ele disse que estava cumprindo essa história. Então fale sobre essa história e como ela se cumpriu. A história começa com Deus criando a humanidade que se rebela. E Deus escolhe Abraão para abençoar todas as nações por meio de sua família, que acaba sendo escravizada no Egito. Deus então os resgata. Depois, no Monte Sinai, Deus faz uma aliança com Israel, um acordo. E todas as leis que Moisés dá a Israel são os termos deste acordo. São como uma constituição. Algumas das leis tratam dos rituais e costumes que separam Israel de outras nações. Outras são sobre justiça social e moralidade. E seguindo as leis, Israel mostra às nações como Deus é. Certo, então o resto da Torá é só a lista completa das leis que Moisés dá a Israel? Não, o resto da Torá continua a história. Os 613 mandamentos são uma seleção da Constituição original.
E esses foram divididos e colocados em pontos estratégicos dentro da história. Se prestar atenção, vai perceber um padrão claro. Moisés dá as primeiras leis para Israel. Não adore outros deuses, não faça ídolos. E logo depois tem uma história de como Israel quebra essas leis. Eles adoraram o bezerro de ouro. E então Moisés dá mais algumas leis. E logo você encontra mais histórias de rebelião. Outras leis e mais rebelião, mais leis e mais rebelião. E aí você entende o ponto. Não importa quantas leis existam, eles continuam a se rebelar. No fim da história da Torá, Moisés faz um último discurso a Israel, enquanto se preparam para entrar no seu novo lar. E ele diz: eu sei que vocês não seguirão todas as leis de Deus. Vocês provaram que não são capazes. Moisés diz que o problema são os corações duros e que eles precisam de corações transformados caso desejem de verdade seguir a lei de Deus. E ele estava certo. A história continua contando o fracasso total de Israel. Eles entram na terra e quebram todas as leis. Isso. A próxima seção de livros na tradição judaica são os 15 livros dos profetas. E eles olham de volta para toda a história até ali. Por exemplo, Ezequiel disse que se Israel um dia fosse obedecer à lei, o Espírito de Deus teria que quebrar corações duros. E Jeremias disse que então eles obedeceriam a Deus não como uma obrigação, mas obedecer estaria em seus corações. Isaías prometeu um futuro líder, o Messias de Israel, que conduziria todo o povo em obediência à lei. Na tradição judaica, todos esses livros são chamados de Os Profetas, inclusive os livros históricos, porque contam a história pelo olhar dos profetas. Então temos a lei e os profetas, e eles contam a mesma história sobre o desejo de Deus de abençoar todo mundo por meio de um povo, Israel, que precisa de um coração novo. Agora vamos para o tópico 2. Aí nós podemos perguntar assim: Abraão, então qual foi o principal modo que Jesus venceu para que nós pudéssemos copiar ele totalmente? O principal modo que Jesus ele utilizou para vencer foi confiar plenamente na palavra de Deus. Glória Glória a Deus. Ele tinha o Velho Testamento, é o mesmo Velho Testamento que nós temos, inclusive, é o mesmo. Ele tinha lá os Salmos, inclusive, se vocês quiserem saber qual hino que Jesus cantava, qual hino que ele cantou antes de ir para o Getsemane, depois da última ceia, que na Bíblia está escrito, depois de ter cantado o hino, ele saiu. Era os Salmos, né? Então, ele decorava toda a Bíblia, ele tinha prazer na leitura da Bíblia, e ele não somente decorava, ele vivia, que é mais importante, aquilo exatamente que estava escrito. E isso daí foi fundamental para ele obedecer e viver uma vida de obediência. Ele ter a Bíblia como a única regra de fé dele, né? Ele acreditava e vivia totalmente porque ele também é a palavra encarnada, ali tudo que ele tinha ali nas suas mãos, ele obedecia. Cada letrinha. Por quê? Porque ele não fazia concessão. Concessão. Ele não negociava, né? Alguma parte ele obedecia, a outra não. Não. Ele era íntegro, ele era completamente fiel a tudo que a palavra de Deus ela diz, né? E um dos momentos que mais demonstra toda a obediência, sem sombra de dúvida, era nos momentos da tentação que ele enfrentou durante a sua vida. E o ponto mais que todo mundo conhece, né, muito conhecido, é o momento da tentação ali no deserto. Vamos ver no quadro Você Sabia um pouco mais sobre esse assunto? Vamos lá. Vamos lá, bora. E aí, adolescentes, como é que vocês estão? Estão bem? Estamos aqui agora no nosso momento, o nosso momento do Você Sabia, onde aprenderemos algumas curiosidades que agregarão no aprendizado dessa aula. E a nossa curiosidade de hoje é: você sabia que Jesus sabia de cor todo o Antigo Testamento? Não? Então fiquem bem ligados, pois é o seguinte: na cultura judaica, na época de Jesus, aos 6 anos de idade, os meninos judeus ingressavam na escola judaica e até seus 10 anos de idade eles decoravam toda a Torá. Para aqueles que não sabem, a Torá são os livros do Pentateuco, que são os livros da lei, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, sendo eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso, adolescentes, era dos 6 anos até os 10 anos de idade.
e o dos 10 aos 13 anos, eles decoravam o resto do Antigo Testamento, junto com outras tradições e outras leis judaicas. Então, sabendo dessa informação, adolescente, não é surpresa ver o que Jesus fez lá no deserto, quando o próprio diabo foi lá no final do jejum de 40 dias que Jesus fez e tentou ele por 3 vezes. Mas por acaso vocês sabem o que ele fez para combater o diabo, para derrotá-lo? O nosso Senhor Jesus, nas 3 vezes, ele usou a própria palavra de Deus para derrotar o diabo. Interessante isso, né? E sabe como que ele conseguiu isso? Ele conseguiu isso porque ele amava a palavra de Deus. Jesus, adolescentes, levou ao pé da letra o que o Salmo 119:11 diz, que é: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E graças a esse amor pela palavra de Deus que ele conseguiu vencer não só essa aprovação, mas também as outras que estavam por vir. Então é isso, adolescentes. Devemos amar a Escritura, que nem Jesus fez, ao ponto de esconder essa palavra nos nossos corações, para quando o diabo vier e nos tentar com qualquer coisa, a gente venha combater ele com a preciosa palavra de Deus. Esse foi o nosso momento do Você Sabia. Espero que tenham gostado e tenham aprendido a mais com essa curiosidade. Então, como vocês viram ali, a palavra de vez ali que ele sempre usou era: está escrito, está escrito, está escrito. E mesmo quando o diabo ele tentou contradizer a própria palavra de Deus, olha que coisa horrível, né? Ele usou a própria palavra: por que você não faz isso e isso? A palavra de Deus, ela não está escrito assim, assim, sei lá, por exemplo, hoje em dia, né? Tem lá a parte que Jesus ele disse sobre perdoarmos 70 vezes 7. Então a pessoa ela vai lá e fala bem assim: se eu pecar 70 vezes 7 durante o dia, eu posso pedir perdão 70 vezes 7 a Deus, que Deus também vai me perdoar. Imagina uma coisa, né, fora do comum. É claro que isso não é verdade. Mas né? eu acho que tem gente que vive assim. Pois é, olha que terrível. E já faz o cálculo: 70 vezes 7 dá 490 e hoje eu já vive peguei, nesse limite, né? Hoje eu já peguei 488 vezes. E vive, será que tem algum pré-adolescente que faz isso? Não, nossos adolescentes não. São bênçãos, glória a Deus. São bênçãos. Mas interessante, Abraão, dentro desse assunto que você falou aí, você mencionou que o próprio diabo usou a própria escritura para tentar, de alguma forma, atacar Jesus. Sim. E a gente vê isso mesmo muito hoje, né? A própria palavra sendo usada por pessoas influenciadas pelo diabo, que não tem nada a ver com o evangelho, usando a própria palavra para desconstruir, né, esse discurso nosso de santidade, de viver uma vida de acordo com a palavra, de que as escrituras realmente são a palavra de Deus. A gente vê muito isso também, né, nos dias de hoje. Pois é, né? A gente vê isso muito no secularismo que nós temos estudado, tanto aqui na nossa igreja, no materialismo, em tantas outras filosofias humanas, né? Mas isso você pode observar desde o princípio, com o fato lá da Eva e a serpente. A serpente olha para Eva e faz uma pergunta para ela. Pergunta: é isso que Deus disse? Né? É isso que ele disse? O quê? Você não pode comer de todas as árvores do jardim? Não, ele não proibiu todas, ele só proibiu uma de comer, né? O fruto daquela única árvore. E Eva responde de forma equivocada. Ela responde: ele disse para não tocarmos na árvore. No fruto, né? Jesus ele não disse isso. Deus ele não disse isso. Deus disse para não comer. E ele falou isso de forma muito séria, de forma muito contundente, que deveria ser seguida à risca. E eles, infelizmente, acabaram ali sendo ludibriados, caíram ali na conversinha. Eles tentaram ainda falar, tal, não sei o quê, e depois desobedeceram e acabou acontecendo tudo isso que aconteceu. Mas Jesus não, graças a Deus, Jesus ele foi 100% perfeito ali em tudo que ele fez, ele obedeceu, e principalmente por quê? Porque ele amou, observou e viveu de acordo com a palavra de Deus. Exatamente aquilo que a palavra de Deus disse, ele cumpriu. Então, em Salmo 119:9 diz: como purificará o homem o seu caminho? O adolescente, o pré-adolescente, nós, os jovens, como purificará o seu caminho? Fazendo igual a Jesus. Como? Observando e fazendo conforme a palavra de Deus. Olha que bênção, né? E Jesus se viu continuando a história.
Então ele concordou com a lei e os profetas ao ensinar que é do coração que vêm as coisas mais ruins da natureza humana. Como se nossos corações fossem sempre contrários à lei de Deus. Mas Jesus também disse que veio solucionar esse problema e, em suas palavras, cumprir a lei. O que ele quer dizer com cumprir a lei? Primeiro, ele disse que tudo que as leis da Torá exigem pode ser cumprido no que ele chamou de o grande mandamento: amar a Deus e ao próximo. Então parece fácil, porque todo mundo quer amar. Pensamos que queremos amar. Mas Jesus mostrou que o amor exige mais do que pensamos. Ele cita a lei: não mate. E ele diz: verdade, quem amar não vai matar. Mas Jesus também diz que quando se trata alguém com desrespeito ou quando se tem algum ressentimento, você também está violando a lei moral de Deus, porque não está tratando a pessoa com amor. E Jesus disse que o verdadeiro amor se estende até aos nossos inimigos. Apesar do mandamento parecer simples, Jesus mostrou como nossos corações não conseguem cumprir a ordem básica, que é amar as pessoas ao nosso redor. Isso é um pouco deprimente. Mas onde Israel falhou, Jesus levou a história ao seu cumprimento. Como o Messias de Israel, ele amou a Deus e ao próximo e mostrou a todas as nações como Deus realmente é. E fez isso com seus atos de compaixão e misericórdia e, no fim das contas, amando seus inimigos até a morte. Após sua ressurreição, ele disse a seus seguidores que enviaria o Espírito de Deus para transformar seus corações, para que pudessem segui-lo e cumprir o propósito da lei: amar a Deus e ao próximo. E isso cumpre a história da lei e dos profetas. Ou, nas palavras do apóstolo Paulo, aquele que ama, cumpre a lei. É muitas verdades, é verídica demais para dizer que não que é uma historinha, né? A gente acredita nisso. É impossível, irmão. Não. Está sempre se conectando, sempre. É perfeito. E é tão embasado que interessante que no texto que Abraão citou aqui, no tópico anterior, o próprio diabo ele vai confirmar essa veracidade da palavra de Deus. Ele vai dizer, não, mas no livro de vocês está escrito. Então, ele mesmo, né, confirmando é o Salmo 91, né? Os Salmos 91, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que você não tropece em uma pedra. Ou seja, Deus vai te guardar. Já ouviu aquela história da pessoa que fala bem assim, eu vou falar o Salmo 91 aqui e vou entrar no meio de um tiroteio. Porque na Bíblia está escrito que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então eu tenho um super poder. Deus vai me guardar em todo momento. Deixa eu entrar no meio do tiroteio. Aí chega lá, com certeza vai morrer. Ou tem pessoas que deixam aberto no Salmo 91 dentro de casa, né? Achando que vai proteger e tudo mais. E a gente sabe que não é assim. Isso é coisa do diabo. Né? A tentação de Jesus foi exatamente essa. Você pode pular de cima de um penhasco que Deus vai te proteger. São falsas verdades para adolescentes. Por isso, a necessidade de conhecer e praticar. Guardar e conhecer. Né? Como Jesus fez. Ele não caiu em nenhuma cilada, né? Ele viveu sem pecado. Sem pecado. Foi o homem sem pecado. Isso é perfeito. E quando o diabo fez a proposta para ele, ele diz, olha, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, assim, a gente pode verificar que toda a palavra de Deus, ela realmente é a própria palavra de Deus, ela é o desejo de Deus para o homem, como nós vemos. E foi estudado durante todo esse trimestre, comprovando, né, que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é inspirada, que as Escrituras apontam para Cristo e que o tema central dessa mensagem é a salvação por meio de Jesus Cristo. Sim. Então, concluindo, nós devemos crer que toda a Escritura ela é sagrada e que nós temos na Bíblia provas suficientes e infalíveis para não duvidarmos de nada daquilo que foi escrito, porque ela é a própria inspiração, né, do próprio Deus. E se nós negligenciarmos essa fé, nós acabaremos pagando um alto preço por nós desprezarmos essas Escrituras. Mas se nós crermos e obedecermos e vivermos de acordo com essa palavra, nós teremos uma vida abundante com aquele que morreu
pelos nossos pecados. Aham. Nos perdoou também desses nossos pecados Sim. e que um dia virá nos buscar. Amém, glória a Fernando, Deus. gostaria de concluir alguma coisa sobre a aula de hoje? Pré-adolescentes, né? Espero que tenham entendido bastante sobre a lição, a importância de não somente ouvir, né, mas conhecer a palavra, né, ter desejo de conhecer, de guardá-la. Quando nós falamos guardar o mandamento, né, tem um versículo muito bonito, né, que está no Antigo Testamento, só não lembro a passagem, que diz o seguinte: guarda esta palavra, né, escreve na tábua do teu coração. Glória a Né? Deus. O maior tesouro que a gente pode ter é a palavra de Deus em nós. E ela, quando nós temos em nós, é inevitável. Nós vivemos uma vida extraordinária em Deus. E você tem essa oportunidade hoje, né, fazendo diferente. Não fica apenas assistindo, não fica apenas ouvindo. Pratica a palavra de Deus. Certo, Abraão? Certíssimo. Eu achei muito importante aí tudo que foi abordado, que todos nós possamos acreditar fielmente, amar com todas as nossas forças, amar de todo o nosso coração para cumprir cada palavra que aqui está escrito, né? Exato. Glória a Jesus. E que nós possamos ser gratos por nós termos à nossa disposição, ao nosso alcance, a palavra de Deus, que muitos morreram né, na história para que pudessem ter acesso a essa palavra de Deus, e hoje ela está completamente disponível em nossas mãos. E eu só gostaria de fazer um adendo, que nós não somente temos a palavra de Deus em nosso próprio idioma, né? Nós ainda temos a nossa Bíblia M'Cheyne, que é o melhor plano de leitura possível e impossível. Nós cremos que também foi inspirado por Abraão Deus. já fazendo a propaganda da nossa Bíblia. Mas é isso aí, você que não tem a nossa Bíblia, né? Aqui embaixo na descrição. Tem E também tem um canal formas que de você tem a obter. leitura devocional todos os dias, que eu conheço. que é o muito canal Pão Diário. Pão Diário M'Cheyne. Eu Pão conheço Diário. a pessoa e ela é gente fina. Aham. Isso aí. É isso aí, vocês podem acompanhar lá. E aí, pré-adolescentes, tudo bem com vocês? Estou aqui agora para o nosso momento do nosso quiz, onde faremos algumas perguntas. Então, se você prestou atenção na aula, conseguirá responder cada uma das perguntas de forma precisa. Vamos para a primeira, então? Primeira pergunta: como Jesus derrotou o diabo no deserto? Alternativa A: lutando contra o próprio diabo. Alternativa B: usando a palavra de Deus. Alternativa C: chamou uma legião de anjos para acabar com ele. Ou alternativa D: fez a terra se abrir para que o lago de fogo o engolisse. Tempo na tela. E acabou o nosso tempo, e a resposta certa para essa pergunta é a alternativa B: usando a palavra de Deus. Tá, glória. Vamos para a segunda pergunta. Segunda pergunta: o que é fundamental para testemunhar uma vida cristã plena e cheia do Espírito Santo? Alternativa A: sair carregando a Bíblia debaixo do braço. Alternativa B: ter um alto cargo na igreja. Alternativa C: participar de vários ministérios da igreja. Ou alternativa D: viver o que cremos e pregamos. Tempo na tela. E o nosso tempo acabou, pelo visto. E a alternativa certa é a alternativa D: viver o que cremos e pregamos. Bora para a terceira pergunta. Terceira pergunta: como podemos vencer as tentações do mundo? Alternativa A: amando e lendo cada vez mais as Escrituras. Alternativa B: usando a força do nosso próprio braço. Alternativa C: tentando encarar elas de frente sem preparo nenhum. Ou alternativa D: ficando sentado e esperando elas chegarem. Mais uma vez, tempo na tela. E acabou o nosso tempo, e a resposta certa para essa pergunta, com certeza, é a alternativa A: amando e lendo cada vez mais as Escrituras.
Quarta e última pergunta. O que está acima de qualquer ensino ou conceito humano? Alternativa A, a ciência. Alternativa B, a palavra de Deus. Alternativa C, as leis e as regras da sociedade. Ou alternativa D, o direito e a política. Mais uma vez, tempo na tela. E acabou o nosso tempo e a resposta certa para essa nossa última pergunta, com certeza, é a letra B, a palavra de Deus. E esse foi o nosso momento do quiz. Espero que vocês tenham conseguido acertar e aprender mais e mais dessa aula. Agora, vamos para a conclusão dela. Então, nós devemos ser gratos a Deus por nós termos essa palavra tão disponível ao nosso alcance hoje. Abraão, e quem é grato faz o quê? Quem é grato oferta com alegria na casa do Senhor, porque Glória sabe a Deus. que Deus, ele é um Deus generoso, né? Deus, ele é um Deus bondoso, ele nos dá bens para nós também Aleluia. abençoarmos outros, principalmente aqueles que nos abençoam com bens espirituais tão graciosos como essa aula que você está acompanhando aqui agora, né? Nós temos aqui embaixo os nossos meios de nós estarmos ofertando, nós temos o Pix, o PicPay, a conta bancária. Você também pode trazer no nosso culto hoje à noite na Assembleia de Deus Marcos do Evangelho em Cariacica. E é isso, Deus abençoe você, glória a Deus! Glória a Deus. Vamos para a música da oferta de hoje. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu são, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Glória a Deus, irmãos. Estamos finalizando mais essa aula abençoada, poderosa, né? Que Deus possa estar nos abençoando a sua vida, a sua casa. Vamos orar? Você pode orar pela gente, Cleber? Amém. Vamos orar encerrando. Senhor, eterno Deus, nós somos gratos a Ti pela oportunidade que temos de estarmos diante da Tua palavra, Aleluia. de estudar as Escrituras e de comprovarmos, Senhor, que toda a palavra de Deus ela é inspirada, toda ela aponta para Jesus e que o próprio Jesus, o próprio Cristo, testificou dessa própria palavra em todo momento. Ó Deus, que essa palavra possa estar dentro de nós, em nossos corações, em nossas mentes, que nós possamos viver uma vida pautada na Tua palavra, que nós possamos viver uma vida de obediência completa e que nós possamos dedicar a nossa vida totalmente a viver de acordo com a Tua palavra. Opera essa bênção no coração dos nossos pré-adolescentes, para que cada vez mais eles possam crescer em graça e em conhecimento. Nós oramos assim em nome de Jesus.
Amém. 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 Agradecemos a presença de todos vocês, dos nossos pré-adolescentes, dos nossos visitantes, Sim. né? Não deixe de deixar o like aí. É isso Exato, aí. Se hein? você Deixa é o like, hein? visitante, Comenta. comenta, deixa o Compartilha. like, compartilha, manda para os amigos aí e estaremos... Aquele seu amigo não crente que é meio duvidoso da palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Seja um É missionário. isso aí. Tenha coragem. Isso aí. Deus abençoe Amém. vocês. A paz do Senhor. Paz do Senhor, Vai, irmãos. tchau.